E aí, CubaCast, meu nome é Walter Henrique. Hoje a gente está com um convidado ilustre e presença aqui na escola, a diretora Maria Augusta. Você acha bem? Tudo bem, e você, como está? Eu estou bem, um pouquinho nervoso para te entrevistar. Imagina. E aí, primeiro eu quero começar. O convite. Como é que você vai receber o convite? Muito bem, mas eu deixei sempre claro, né, para a Beatriz, que às vezes acontecem algumas coisas e eu tenho que sair da escola, eu tenho que ir para uma reunião, ou fazer algum documento, mas que eu ia me preparar para estar aqui neste dia. Certo. E então, vou começar? Vamos. Só tenho só umas perguntinhas para esse episódio. A senhora acompanhou o episódio passado? Sim, doutora Com o Alexandre. Alexandre, inclusive. Bem legal. Fiquei travadão, né? Mas deu certo. Bom, Sim, vamos lá. o CubaCast já é segundo semestre, certo? Segundo semestre, alguns alunos novos, outros antigos, mas bem poucos. Então, eu sou um dos novos e já estou nesse cargo, né? É difícil. Mas eu gosto, eu sou de falar também e tá tudo certo. Bom, vamos começar com o início. Lá atrás, certo? Onde que a senhora nasceu? Onde que a senhora nasceu? Quando que a senhora nasceu? Como foi sua infância e onde você estudou? Eu nasci ali na aldeia de Barueri, que é aqui pertinho. Certo. Em 1971, estudei lá e cresci lá. Só que eu vivi na aldeia de Barueri até os meus 15 anos. Depois eu fui para a cidade de São Vicente e permaneci lá por 11, 12 anos, onde eu tive os meus filhos, né? Nasceram lá. E depois desse tempo eu voltei para Barueri, só que aí eu voltei para um outro bairro que é o Parque Viana. E o seu estudo, onde você estudou, como é que foi, onde a escola que a senhora já passou, como é que foi tudo isso? Comecei ali na aldeia de Barueri, né? Fiz o ensino fundamental, comecei o ensino médio, terminei o ensino médio na Baixada Santista, lá em São Vicente, e depois, quando eu voltei para cá, eu fui para a faculdade lá em Osasco, na Unifiel. Osasco mesmo? Isso. E aí, terminou lá até os... Fiz a minha graduação, aí terminei a faculdade e passei no concurso para professora de língua portuguesa do estado de São Paulo, e já logo ingressei. Então estou há 23 anos nessa profissão. Então, vamos começar já, o que inspirou a senhora querer já ingressar nessa faculdade? A senhora teve algum apoio familiar ou alguma inspiração familiar? Como é que foi isso? Não, nenhum apoio, mesmo porque eu fui a primeira pessoa da minha família que entrou em uma universidade, a primeira que se formou. Depois de mim, meus irmãos, meus primos, mas eu fui a primeira. Mas a minha inspiração, a minha vontade para ser professora de língua portuguesa foi com uma professora que eu tive no ensino fundamental 1, chamada Penha. E ela mora na aldeia de Barueri, acho que até hoje deve morar lá. Então, essa professora era uma pessoa que eu amava dentro da escola, gostava muito das aulas, gostava da postura dela. Então, quando eu fiquei adulta e aí resolvi fazer a faculdade, eu me inspirei nela. E como é que foi para fazer o seu concurso? Como é que você foi lá? É que nem o Enem? Era mais difícil, né? Era mais difícil. A gente ficava o dia inteiro para fazer a prova. Então tinha meio período, que eram as questões, e depois do almoço a gente voltava com as questões dissertativas. Foi bem difícil, mas assim, era um projeto, um objetivo, que era algo que eu queria ser efetiva no estado de São Paulo, e aí eu acabei passando, deu tudo certo e aqui estou. Ó, tô ficando com calor, hein? Posso tomar uma água? Essa é a efetivação que rolou depois da sua pós-graduação para o Estado de São Paulo. Como é que foi? Você já foi
dando aula, qual foi a primeira escola que você deu aula, tipo, também queria saber depois como é que foi se subiu, né, que você foi para coordenadora, depois diretora, né? Então, como é que foi tudo esse caminho, né, essa caminhada? Eu comecei lá no Itajaí, Feitosa Martins, que é no bairro dos Camargos, trabalhei lá com ensino médio, efetivei lá. Depois eu fui coordenadora do Jardim Maria Helena por 2 anos, aí voltei para a sala de aula com o nascimento da minha neta, então eu queria passar mais tempo com a minha neta, voltei a dar aula. Depois de um tempo eu fui coordenadora em Itapevi, fiquei 3 anos trabalhando em Itapevi como coordenadora geral de uma escola de período integral, só que com ensino fundamental 2. Depois que eu saí de Itapevi, voltei para Barueri e fui vice-diretora no Jardim Maria Helena, que é aquele da Avenida Zé. Fiquei 6 meses lá quando houve, né, a questão de ser candidata para ser a diretora dessa escola. Então eu passei por um processo seletivo, fiz 2 entrevistas, uma na diretoria de ensino, outra com a Secretaria de Educação, aí fui escolhida e vim para cá, para a República de Cuba, em 15 de agosto do ano passado. Fez 1 ano que eu estou aqui. Mais uns meses ali. E aí, quando você já começou a ser diretora, qual foi, tipo assim, o maior desafio para você? Porque eu lembro que foi a adaptação na escola, né? Foi entender como é que a escola funcionava, os alunos, mas como é que foi toda essa preparação para fazer a direção de uma escola? Na verdade, para mim foi um choque chegar nessa escola. Você estudava aqui o ano passado, então você vai entender, né, quem estudava aqui o ano passado vai entender. O choque que eu tive foi na questão física. Lembra como era? Todas as salas de piso quebrado, as cores eram feias, tinham pichações, banheiro quebrado e assim, isso foi um choque. Quando eu vi a escola no estado que ela estava, eu pensei, por que eu fiz isso? Mas era um desafio. Então eu falei, não, eu quero entrar, quero fazer a mudança, quero transformar a escola. E depois eu fiquei sabendo que a escola ia ser de período integral, que é algo que eu gosto muito, que é o programa de ensino integral. Então eu fiquei muito feliz e aí eu quis fazer essa transformação. Então, aos poucos, né, para quem começou agora, não tem ideia do que a escola era. Mas você, o pessoal que já era daqui, sabe, né, que poucas coisas que foram feitas já deu uma mudança aqui no clima, na estrutura, e eu estou muito focada nisso. Eu quero deixar essa escola cada vez mais bonita, viva, que os alunos se sintam bem aqui dentro, né, nem a quadra. Hoje o pessoal desceu para a quadra e agora ela está toda organizada em relação à rede e tudo, né? Porque a gente estava perdendo até bola aqui dentro. Foi bem rápida, né? A reforma da quadra também do espaço ali. O espaço ali eu vi, ficou tudo retinho assim, né? A graminha, tudo tem aquele morrinho ali que também a gente estava conversando com os professores, tinha várias coisas que a gente fazer ali, várias ideias, né, para fazer ali, para também cultivar aquele espacinho, né, o espaço dali, espaço de trás também, ficou grandão, né. Antes a gente via era tudo mato grande, a gente não sabia a dimensão do espaço que era, né. Mas aí, essa mudança radical na escola, né, se dizer assim. E também, o que a senhora está achando? Que a senhora, assim, claro que teve toda aquela mudança na escola integral, como é que foi isso? Para a senhora, como é que foi essa mudança, né? A adaptação também. Que os alunos foram correr atrás disso que eu queria, muitos alunos foram atrás de você, né? Para saber o porquê, justificar. Como é que foi isso, essa transformação, né? Eu sou muito fã do programa de ensino integral, já trabalhei muitos anos, então eu fiquei muito feliz. Porque eu tenho certeza absoluta que o ganho para o aluno é muito maior. As aulas com mais qualidade, o tempo que ele fica aqui, a afinidade que ele tem com os professores e o foco dos professores em fazer com que o aluno realize o projeto de vida dele. Mas muitos vieram porque não queriam ficar.
queriam ir embora, queriam estudar numa escola de tempo parcial, porque queriam estudar só até meio-dia, ou queriam estudar só à noite. E nós fomos, aí eu trouxe a minha equipe de gestão, que é a Joselma, que é o professor Wagner, né? À noite o professor Humberto, que é o vice-diretor, e nós fizemos esse trabalho com os alunos para mostrar para os alunos que a escola de período integral tem muito mais a oferecer para o projeto de vida dele. E eu acho assim, quem já estava aqui, que são vocês, perceberam a mudança nos alunos. Há tempos aqui que a gente não ouve nenhum barulho na escola, e aí a gente fala assim, será que tem aluno aqui dentro, gente? Porque está um silêncio. E antes não. Antes era depredação, era briga, era gritaria. E aí agora não. Vocês sabem, vocês estudaram aqui, vocês sabiam o que acontecia. Mais do que eu até, né, dentro da sala de aula. E hoje a gente vê que até os alunos mudaram de postura. Os alunos são diferentes. E era isso que a gente queria mostrar para os alunos. A diferença de um aluno da escola integral para um aluno de tempo parcial, né? E os ganhos que a gente tem em relação à aprendizagem. Também teve assim, uma mudança bem sendo legal, veio toda a mudança de professor, né? Os professores da nós também, o ensino também mudou, né? E falar de uma atualização na escola foi a sala ambiente, né? Isso aí, nós opinamos sobre melhorou, como é que foi? Como é que está sendo? Melhorou ou só ficou normal mesmo? O tanto da opinião do professor, né? Que você deve ouvir bastante. Como é que está essa mudança aí? Quando nós saímos de férias, né? Eu pensei, a gente precisa ter uma sala ambiente. Justamente para isso, ó. Sala ambiente da professora, ela já faz a eletiva dela, ela divide com a outra professora, e essa sala aqui, vocês vieram para cá há pouco tempo, que eu fiz foi trocar. Então, eu pensei assim, o professor ele vai ter mais zelo com a sala, o aluno também, o professor vai poder decorar a sala, porque agora vocês vieram, né, a Beatriz e a Dani, mas elas vão deixar essa sala impecável, eu tenho certeza. Vai ficar muito bonita, muito decorada. Aqui, então, exatamente, ó, o baquete já está aqui, o espaço deles, e aí eles podem cuidar disso daqui. Então, tem a televisão que já vai ficar aqui, aí ela traz o notebook, já pode deixar aqui, pode trancar a porta. Então, já vai ter aquela dinâmica diferenciada. Os professores gostaram bastante. Bom, falando por mim como aluno, quando houve essa notícia, eu falei, nossa, não sei o que, esse ruim, essas coisas. Mas aí depois de uns dias, vi, tipo, mano, fiquei meio que animado, sabe? Eu falei, meu, tá parecendo escola americana, você vai pra sala, né? E até a gente acha que se adaptou bem, porque cada professor tem sua sala, e cada professor decora aquela sala do jeitinho dele, só que acaba ficando aconchegante pra gente, aluno. Então, por exemplo, cada aluno tem aquele professor que gosta, então vai gostar de ir até a sala dele para se sentir confortável lá. Sim. Então, acho que essa mudança foi bem e eu particularmente gostei dessa mudança na escola. Né? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Para você, porque assim, eu percebo muita mudança no aluno. Você, por exemplo, nossa amiga, vocês mudaram muito, vocês amadureceram muito enquanto alunos na escola de período integral. Por exemplo, a tutoria, que é algo diferente. A tutoria trouxe o que para vocês? O que vocês entenderam de tutoria? O que vocês gostaram da tutoria? Porque assim, antes o professor entrava, dava aula e saía correndo porque era período parcial. Hoje o professor está muito mais próximo do aluno e ainda tem aquele período de tutoria. Né? Hoje a gente usa 2 tutorias para fazer nivelamento, mas tem uma tutoria pessoal. Só que você sabe que você tem um tutor que você pode contar com ele se você precisar, mesmo não sendo naquela tutoria pessoal. Então, por exemplo, eu não estou legal nessa semana, eu quero conversar com o meu tutor, porque ele é um adulto aqui dentro da escola e ele vai poder conversar com você. E se acontecer alguma coisa, tem um adulto aqui para te ajudar. Então, eu queria saber se eu posso fazer. O que você acha? Porque eu percebo a mudança em você. Uma pessoa muito mais madura, sabendo falar, sabendo conversar, sabendo se portar,
muito mais do que a gente tinha o acesso na escola de tempo parcial, porque não dava nem tempo da gente se conhecer. Então hoje a relação é muito mais próxima, tanto minha, quanto diretora, vice, tudo, do que professor com vocês. Então, especificamente a tutoria, o que você acha que trouxe de benefício? Então, eu sempre vim de uma escola que era período parcial, né? De manhã ou de tarde. Então, tipo assim, o primeiro contato que eu tive com tutoria, literalmente, foi aqui, nessa escola. E eu, no começo, também não sabia muito o que era a tutoria, o que vai ser um tutor, o que ele vai fazer para mim, que vai me beneficiar, certo? Então, também ao longo do tempo, eu fui me adaptando mais à escola também, como a gente passa aqui 9 horas, então é óbvio que vai ter uma mudança no aluno, de comportamento, tudo inclusive. E eu acho, na minha opinião, para mim, a minha tutoria, o meu tutor também me ajuda demais. Por exemplo, porque a professora Pânico. E aí eu chego também tem agora tem a tutoria de nivelamento, né? Só que aí tem a pessoal. A pessoal, eu já tive várias conversas com a professora Pânico, ela também. Então, ela é assim, tutoria pessoal. Ela senta com você, faz um particular ali, fala, o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar, o que eu posso te aconselhar para você ficar bem, se levantar, né? Mas não é só sobre a nossa vida, o que a gente está passando e tudo mais. Não, o tutor, no meu ver, ele vai como se fosse te empurrar para frente, certo? Porque assim, eu com 16 anos, eu quero ter várias faculdades no meu nome, só que eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo, né? Mas o meu sonho mesmo é ser engenheiro civil, certo? Fazer engenharia civil. E aí, tipo, ela também já tem um currículo por trás da engenharia, então, tipo, meio que bateu. Então, eu também tenho uma facilidade grande de matemática. Então, assim, as duas coisas se casam e ela só vai me guiando. O tutor só vai me guiando, entendeu? Então, além dessa ajuda profissional que ela tem que ela dá o suporte sobre a gente, também tem ajuda pessoal, tem a linha sentimental também, que a gente pode se abrir com o professor, que a gente pode confiar, falando por mim, né? Eu posso se abrir com ela, eu posso confiar nela, entendeu? E isso aí me ajudou demais mesmo, porque eu mudei do ano passado para esse ano, principalmente no começo, na metade desse ano, eu mudei demais, certo? Então acho que ali para mim está sendo um momento de amadurecimento mais na minha vida, só que o meu tutor ele está me ajudando demais para isso, entendeu? Eu acho que a tutoria na escola está sendo, para mim, na minha opinião, está sendo bem utilizada, né? Está sendo bem eficaz na minha vida, entendeu? Em todos os quesitos também. E a gente percebe na postura do aluno a mudança, né? E o tutor te orientando, te apoiando em relação ao seu projeto de vida. Isso vai fazer toda a diferença para você. Então, hoje você tem uma pessoa que vai te orientar, vai te ajudar e vai te apoiar. E eu tenho certeza que você vai conseguir chegar ao seu objetivo justamente por conta disso. E, mudando um pouquinho o assunto, a gente está na República de Cuba, teve as eletivas, né, do semestre passado, agora desse semestre, mudou totalmente, todos os professores mudou, todas as eletivas, mas esse aqui manteve de pé. Claro. Graças a Deus manteve de pé, foi uma ideia muito do nada, né, para a nossa professora presidente, a dona da eletiva, uma ideia que, e se a gente criar um podcast pro Cuba, né? E veio dando certo, veio vários episódios, está na internet também, a gente tem a nossa página do Instagram, e a gente quer saber o que a senhora está achando dessa eletiva, desse reconhecimento que a escola está tendo através do podcast, né? Não é só por isso, mas tá aí um projeto que está dando certo, né? E eu espero que vai até o final do ano que vem, né? Seguindo aí, né? Quando a Beatriz teve a ideia, né? E aí ela veio e falou assim, o que você acha? Eu acho ótimo, faça. Porque ela tem as ideias. E aí ela me passa as ideias. E eu compro as ideias. Porque eu
eu acho que a gente precisa ter esse canal. E ver o que a eletiva está desenvolvendo em vocês, para mim, é maravilhoso, é fantástico. Porque eu prezo pela aprendizagem do aluno e o desenvolvimento integral dele. Então, eu acho que essa eletiva é maravilhosa. Eu gosto muito, particularmente, a Bia sabe, eu converso com as pessoas para trazer os convidados, entendeu? Então, antes mesmo da gente começar o segundo semestre, a Bia falou, olha, eu vou continuar. Eu falei, perfeito, perfeito. A gente tem que trazer mesmo as pessoas para verem a escola pública, porque nós somos da escola pública, nós somos frutos da escola pública. E as pessoas precisam vir aqui, participar da entrevista, conhecer a nossa escola, né? Não só convidados de fora, de profissão, mas também da comunidade. E eu achei o máximo. Só que eu quero ajudar mais ainda. Então, o ano que vem, tentar comprar mais coisas, tentar montar uma sala que não tenha interferência de barulho. Então, eu quero fazer esse apoio, né, logístico e de infraestrutura, que é o que cabe a mim. Mas a ideia em si, eu amei. E você entrou agora, entendeu? Então, mesmo assim, você entrando agora, você já está adaptado a uma coisa. Tá legal, é muito bacana. Eu adoro essa ideia do podcast. Então, foi tão, vamos dizer, gloriosa essa ideia, porque tipo, a gente conseguiu contato com pessoa que a gente falava, pô, será que vai poder vir mesmo? É só um podcast na escola, o que vai ter? E graças a Deus a gente conseguiu aí fazer um primeiro semestre, dos 6 meses do ano, com uns episódios bom demais. Teve a nossa amiga aqui da escola, a Glorinha, teve a faxineira, teve mães de aluno, teve ex-alunos, teve até recentemente desse segundo semestre advogado, teve pessoas também famosas, teve cantores também, entendeu? Então a gente está aí, o podcast está aí com um rendimento alto, está crescendo muito e só tem a perder, né? Com os convidados que vão vir, né? E aí, hoje estamos aqui com você, né? Convidada presença da nossa escola. E também, qual é a opinião da senhora? A senhora acha que o CubaCast ele pode atrair mais o público, mais para a comunidade? O que a escola pode fazer para o CubaCast ser mais reconhecido? Entendeu? Eu acho que a gente já começou, já iniciou esse processo lá no primeiro semestre com os convidados, né? Porque assim, convidar as pessoas da escola bacana, convidar pessoas de fora também bacana, e para as pessoas entenderem qual é a nossa dinâmica, como funciona a escola aqui dentro, o que a gente está fazendo em prol dos alunos. Então eu acho que isso já começou. E divulgar sempre, a gente tem que divulgar, tem que postar no Instagram, tem que postar no YouTube. Então, por exemplo, eu compartilhei, um monte de gente compartilhou, o doutor Alexandre ele também postou, né? A gente teve aí mais de 1000 visualizações. Eu lembro que a professora tinha me mandado mais de 1000 visualizações. Para um podcast dentro de uma escola é muita coisa. São 1000 pessoas olhando aquilo, né? E o ganho é muito grande para a gente, porque a gente está ganhando visibilidade. E aí ele agradeceu, ficou muito feliz, agradeceu a mim por ter participado. O próximo convidado é um ex-aluno meu, que eu estou conversando, e ele trabalha exatamente com isso, produção de vídeos. Então, é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês vão poder ter um contato com ele muito maior, porque essa é a profissão dele. E ele foi também aluno do ensino médio de escola pública. Então, ele também defende a bandeira da escola pública. E era algo que ele gostava. Então, era o projeto de vida dele e ele realizou o projeto de vida dele. Hoje ele é um cara super jovem, faz palestras e é coaching. Então, e vai estar aqui com vocês. Uma pessoa que é conhecida vai estar aqui. Para quem tem o projeto de vida de trabalhar com artes e mídias também, vai poder conversar bastante com ele, vai aprender bastante com ele. Então é isso que a gente precisa fazer, visibilidade. O projeto é maravilhoso, eu adoro ser eletiva, né? Semestre passado não consegui participar por conta de agenda. Esse semestre fiquei muito feliz para poder participar, só que eu acho que a gente está amadurecendo,
tá cada vez melhor. Começou bom, mas está melhorando de uma forma que está ficando cada vez melhor. Entendi. Antes mesmo, eu como era de produtiva, eu via o CubaCast e falei, mano, tá levando uns convidados bons, hein? Levando um convidado bom, teve também cantores aqui, não sei. A Bia tá conseguindo, eu tô conseguindo. E aí, esse semestre eu falei, não, vou participar lá, vamos ver como é que é. Não tinha princípio para fazer outras coisas, entendeu? Mas me identifiquei porque eu também sou muito comunicativo, já é de mim mesmo, então eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu gosto de conversar, e é isso, entendeu? E aí, também já falando aqui da festa, da escola, e como que, eu quero que a senhora fale para mim, como você enxerga, como que a senhora enxerga a importância da nossa escola, da nossa comunidade aqui do Jardim Global, também um pouquinho de Barueri toda, né? Como que a senhora enxerga essa visão aí que o pessoal tem, de todos os pais, ex-alunos e o resto o pessoal da diretoria toda, né? Diretoria do ensino. Nós vamos trazer, né, ex-alunos também, a Bia também conhece bastante gente e está convidando as pessoas. E a nossa escola, ela estava com uma fama muito ruim, que não é uma fama verdadeira, né? Não é uma fama verdadeira, porque nós somos bons, os alunos são bons, a escola é boa, embora tenha todo aquele problema de infraestrutura, que é quebrada e tudo mais, mas isso tudo está sendo resolvido, só que as pessoas, tanto professores quanto alunos e pais de alunos, quando começaram a frequentar nossa escola, falavam a mesma coisa. Nossa, eu imaginava que isso aqui era horrível, que os alunos eram horríveis, que a escola era horrível, e eu não queria nem passar perto dessa escola. Então isso aconteceu para professores e para alunos também. Então nós tivemos aqui os primeiros anos, quem veio para cá no primeiro ano e ficou, legal, não sei qual era a fama que tinha, mas quando em janeiro muitos pais vinham aqui, os alunos não queriam ficar. Aí os pais vinham com os alunos, paravam na secretaria e a criança falava assim, eu não quero ficar nessa escola, todo mundo fala mal dessa escola, essa escola é horrível, todo mundo fala, só que a pessoa nem sabia como funcionava, não tinha entrado na escola. E alguns alunos dos primeiros anos, eles falam que eles não queriam vir para cá de jeito nenhum, de tanto que as pessoas falavam mal. Só que quando eles chegaram aqui e eles viram que a escola não era nada disso do que as pessoas falavam, eles gostaram e ficaram. Então, eu acho que está mudando essa visão da comunidade, das pessoas em torno da comunidade aqui, em relação à nossa escola. E o CubaCast tem um ponto principal nisso, porque está trazendo as pessoas para dentro da escola e com os vídeos mostrando para as pessoas o que nós temos de melhor, né? Porque nós somos bons, nós somos muito bons. A escola é muito boa, porém ela tinha uma fama que não condizia e agora não. Agora as pessoas estão vendo, nós estamos aparecendo e a pessoa está vendo o quanto a escola é boa, os alunos são bons, os funcionários são bons, a alegria que a gente trabalha, né? A amizade que todo mundo tem aqui e o foco que a gente tem na aprendizagem. Então, e o CubaCast está colaborando muito para isso. É que é aquilo, né? A gente tinha uma fama na escola, antigamente, que, meu Deus, não vou estudar lá, não, vou estudar na escola. E aí, mudou todo o rumo da escola, os alunos, novos professores, alguns. E aí, hoje, eu falo que esse Cuba é uma boa escola, certo? Mas o que mais impressionou foi tipo, a amizade que todos os alunos têm com os professores, a diretoria, os faxineiros, a tia da cozinha, né? E isso aí foi ajudando e hoje em dia, aqui na escola, todo mundo vive bem, praticamente, né? Porque também teve o acolhimento do professor, teve tudo. E também eu queria saber como que a escola mede o sucesso acadêmico e o bem-estar do aluno, né? Porque a gente a gente passa 9 anos aqui, só que aí também tem aquilo, tem o bem-estar, mas
cumprir com o nosso dever, né? Fazer as atividades, as extracurriculares e tudo mais. Então, como que a escola se importa e pensa sobre isso? Bom, nós temos as plataformas, né, que vocês sabem, as plataformas de aprendizagem que os alunos fazem, e nós temos um acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento de cada aluno em cada disciplina. Então, por exemplo, o que nós estamos percebendo aqui, o que nós estamos analisando e é real? Matemática. Matemática nós evoluímos muito em relação ao ano passado. A aprendizagem de matemática aqui está muito boa. Os índices de matemática estão muito bons. Português começou a avançar agora, voltou, porque no primeiro bimestre matemática superior, ficou superior a português, que é algo que não acontece por aí. Geralmente português está sempre com índice melhor que matemática. Aqui no Cuba foi o contrário. Então, assim, nós acompanhamos, monitoramos toda essa aprendizagem de vocês através de todas as plataformas. Todas as provas que vocês fazem, elas nos rendem um índice, um monitoramento, o acerto, o erro, tudo. Nós estudamos tudo isso. Vocês vão fazer a prova paulista semana que vem. Terminou a prova paulista, nós temos os gráficos de desenvolvimento de vocês. E ali nós vamos analisar cada sala, cada aluno, quem evoluiu, quem regrediu, por que regrediu, por que essa sala, que nem o primeiro B, né? Não poderia ter falado da sala, mas o primeiro B, eu já falei, o primeiro B, ele está sempre melhor nos índices da prova paulista, sempre, ele sempre está na frente. Então, a gente está estudando o que acontece, por que o primeiro B está sempre melhor do que o primeiro A, né? E aconteceu na primeira e na segunda. Agora, nós fizemos um trabalho efetivo com o primeiro A e com o primeiro B. Vamos ver o resultado dessa prova. É assim que a gente acompanha. Não vou falar nada não, mas acho que depois o pessoal ver esse episódio aí vai ter uma coisinha, hein? Vai ter uma briga. Corta pra essa parte. Não, mas acontece. É bom também para a escola saber, porque também não é só uma sala que, fiz as coisas e todos da sala fez e já está bem. Não, entendeu? Então, também tem no final do ano vai ter todo também mostrar todo o rendimento de todas as salas, como é que as salas ficaram, né? Mas acho que depois vai ter uma coisinha aí com a senhora, né? A senhora vai ser chamada para ser conversada com muitos alunos. Primeiro A vai vir atrás de mim. Mas também, agora voltando um pouquinho mais para um pouquinho da sua vida, certo? Como é que foi, só um pouquinho do seu, tipo, como eu posso dizer, o seu crescimento, o que te fez querer ser professor, né? O que de verdade mesmo fez você querer, não, eu vou seguir uma profissão que eu vou ensinar outras pessoas, né? O que fez a senhora ainda mais querer ser professor de português? O que fez crescer essa chama no seu coração? Primeiro que, quando eu falo, muitas pessoas não acreditam que eu sou afrodescendente, né? A minha família é afrodescendente. Então, vou começar lá atrás com a minha bisavó. Minha bisavó veio da África há muitos anos, lá em 1900 e alguma coisa, e ela desceu no Porto de Santos, né, conforme relatos da minha avó, e foi trabalhar em casa de família, em Moema, na capital. Então, ela era doméstica e trabalhava e morava no lugar. Engravidou da minha avó, que nunca soube quem era o pai. Também uma jovem negra, sem pai e doméstica. A minha avó casou-se com um filho de português, que era um homem loiro, de olhos azuis, de 1,90 m, super alto. Tipo português. E aí, com esse casamento, ela teve 7 filhos. A minha mãe é a filha mais velha. E é engraçado porque, assim, a minha avó negra e o meu avô branco, de olhos azuis. Então, os meus tios saíram um de cada cor. Tem um tio loiro, tem um tio bem negro, tem uma tia que é mais ou menos, tem a minha mãe que é negra, mas também saiu com o cabelo meio liso.
Então veio aquela mistura toda. E aí minha mãe não estudou. Então minha bisavó não estudou, minha mãe não estudou, minha avó não estudou. E eu tenho lembranças de ir com a minha avó para São Paulo, né, na Zona Sul, geralmente, quando ela trabalhava de doméstica, e eu ia junto para andar de trem, metrô, para conhecer a cidade, eu pequenininha. E eu ficava vendo, né, a forma como minha avó era tratada. Uma mulher negra sendo faxineira da casa de pessoas que tinham grana na capital. E aí eu ficava olhando e pensando aquilo. Minha mãe é cozinheira, minha avó é faxineira. E eu? Eu tenho que mudar o rumo das mulheres dessa família. E eu pensei, eu vou estudar. Então eu vou ser professora. Eu vou ser a primeira mulher da família e a primeira pessoa que estudou, que fez uma faculdade. E eu fui crescendo com essa mentalidade, né? E graças a Deus nós conseguimos mudar a história da nossa família, porque aí eu fui a primeira, depois meus irmãos também, eu tenho uma irmã que é enfermeira, enfim, a gente estudou, fez faculdade, trabalhamos, e eu fui uma mulher que estudou, trabalhou, minha irmã também, e a gente foi mudando esse estigma que eu pensava. A minha família tem um estigma das mulheres mais velhas. A primogênita é sempre doméstica. Não que ser doméstica, ser faxineira, seja algo que deponha contra. Não, é maravilhoso, né? É incrível. A gente não sobrevive sem essa profissão. Mas eu queria mudar o rumo disso, né? Eu falei, não, eu vou tentar ser diferente. Então, eu vou conseguir isso através do estudo. Eu vou estudar, tornar-me professora, e aí os meus filhos já vão ter outras oportunidades. Coisa que a minha bisavó não teve, minha avó não teve e minha mãe não teve. Aí, por que eu saí dessa cor? Porque minha mãe também casou com um homem branco, só que o meu pai de olho verde. Aí eu puxei o meu pai de olho verde, mas meu irmão, por exemplo, é mais escuro que você. Entendeu? E eu tenho primos que são negros e que as pessoas, quando encontram com a gente, né, a gente fala, meu primo, minha prima. Mas como que sua prima é loira de olho verde e você negão assim? Então a nossa família é assim, a gente está, tudo junto, tudo misturado. Mas a questão de estudar foi isso. Na verdade, eu não ia ser professora, eu queria fazer direito, porque eu tinha muita vontade de entrar para a polícia, para ser delegada. Eu queria ser delegada a todo custo. Mas aí a minha mãe tinha muito medo de eu entrar para a polícia. Ela falava, você vai morrer logo, eu não quero que você morra cedo. Então, na coisa de mãe, eu falei, bom, é melhor acreditar, né? Porque de repente aconteceu alguma coisa. E aí eu desisti da carreira do direito e fui para ser professora mesmo de língua portuguesa, que é a matéria que eu mais gostava. É correto chamar de educadora, professor, de ser educador? Então, nessa linha, qual foi o momento que mais marcou na sua vida como educadora, né? Já como professora? Qual foi esse momento mais? Na verdade, não tem um momento, né? São vários momentos, porque quando você vê um aluno, um ex-aluno seu, se tornando uma pessoa do bem, às vezes nem precisa ter terminado ou feito uma faculdade, mas encontrar uma pessoa que se tornou uma pessoa do bem, isso faz valer a pena. Então, esse rapaz que vai vir aqui, o Andrew, foi meu aluno durante 3 anos. E ele sempre foi o melhor aluno da turma. Eu sempre falava muito para ele, você pode ser o que você quiser, então você tem que correr atrás do seu sonho. E ele foi e fez. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Então, todos esses alunos que eu tenho no Instagram, por exemplo, quando eu posto alguma coisa do Cuba, e aí eles comentam, eles falam, nossa, que legal a sua escola, professora. Me chamam de professora até hoje, né? Que legal a sua escola, fiz alunos legais, eles parecem ser muito do bem e tal. Então, isso é gratificante. Não é um momento, mas você poder contribuir um pouquinho
que seja para que a pessoa conquiste o objetivo dela, que realize o projeto de vida, é muito gratificante para o professor. Assim como você tem a sua tutora, né? A Pamela dava aula para um aluno aqui o ano passado, não lembro o nome dele, e ele passou na faculdade matemática na Unicamp. Ele veio aqui para mostrar para ela. Então isso é muito gratificante, isso vai ficar para a vida dela inteira. E a mesma coisa você. Aí você vai lá, começa a fazer engenharia, passa na universidade, a professora nunca vai esquecer isso. Fala assim, olha, eu contribuí, pelo menos com um pouquinho, mas eu contribuí. Isso pra gente é gratificante. Certo. E também, que ano que a senhora começou mesmo já ser professor? 2003. 2003. De 2003, a senhora ficou dando aula 2002, até? Na verdade, 2002. 2002 até? 2014. Até 2014. Nesse tempo, de 2002 a 2014, nesses 2 anos, mudou a forma de ensino, a forma de aprendizado que você passava para os alunos? Muito, muito. Antes, o professor vinha aqui na frente e ficava falando o tempo todo, né? E o aluno tinha que anotar e só prestar atenção no que o professor falava. Com o avanço da tecnologia, essa modernização toda, o aluno, ele precisa estar no centro da aprendizagem, né? Ele é o processo em si. Então, a gente precisa trabalhar o quê? As metodologias ativas, porque o aluno tem que fazer parte disso tudo, né? Ele tem que ser o centro ali da aprendizagem. Então, o professor, ele vai mediar o conhecimento. Não, o conhecimento não vai sair todo do professor. Porque hoje, vocês conseguem pesquisar, vocês conseguem viajar, vocês conseguem entender o mundo de outra forma, né? Então, você tem que fazer parte desse processo e tem que ser ativo nesse processo. É como agora. Agora, você está fazendo uma entrevista. Para você chegar aqui, professores trabalharam para isso. Então você consegue falar muito bem, você consegue se portar, você tem uma entonação, né? Você usa, por exemplo, coesão, coerência. Então você aprendeu com o professor a falar direitinho para chegar até aqui. E aqui depende de você, você é o entrevistador. Então você está ativo nesse processo. E de todas as entrevistas que você faz e fizer, você sempre vai tirar um aprendizado de alguma coisa, né? Então, isso mudou bastante. E eu gostei muito, gostei muito. E agora, com a chegada das plataformas também de aprendizagem, que os alunos precisam entender o ganho das plataformas. São plataformas muito boas para que você desenvolva a sua aprendizagem muito melhor do que antes. Antes a gente perdia um tempo para passar um texto na lousa, para o aluno copiar, aí eu vou fazer a redação, vou ter que explicar. Agora não, é muito mais rápido, entendeu? E vocês fazem parte do processo como um todo. Sim. E também, agora já falando de finalzinho, a gente vê, seguindo nesse raciocínio, nessa linha, o que a senhora pode falar para o pessoal de casa que quer seguir tanto nesse ramo de querer ser professora, de querer, quando crescer, fazer uma faculdade para poder ensinar outras pessoas, dentro de qualquer matéria, entendeu? Ou também, que a senhora fala para as pessoas qual o conselho de, tipo, não desistir dos estudos, querer pressionar mais ainda para querer estudar, para conseguir aquilo que quer, tanto almeja, entendeu? O que o Ricardo pode dar, pode falar direto para lá. Em relação a quem quer ser professor, primeiro tem que gostar, né? Tem que gostar de criança, tem que gostar de adolescente. Porque se você não gostar, você não consegue ficar. Você vai começar, você pode começar pelo dinheiro, mas você não aguenta. Então, se todos nós estamos aqui, é porque nós gostamos e nós queremos que vocês cresçam. Acreditamos no projeto de vida de vocês, estamos trabalhando para que isso aconteça. E a nossa felicidade, como eu falei, o que me deixa feliz? É saber que um ex-aluno se tornou uma pessoa boa. Por quê? Porque nós gostamos
do que nós fazemos aqui dentro. Então não adianta querer ser professor sem primeiro gostar de criança, de adolescente e depois entender que é um processo. E nós estamos aqui para apoiar. E os alunos, eles precisam entender qual é o fundamento da aprendizagem. Porque a gente não fica aqui falando, você precisa aprender isso, você precisa aprender aquilo. E às vezes ele acha que não precisa, não preciso de nada disso. Mas isso vai fazer falta lá na frente. Não é só para uma faculdade, mas para você também entrar no mercado de trabalho. Então, por exemplo, você, Walter, se você for participar de um processo seletivo numa empresa, você vai se sair bem na entrevista, porque olha o que você está aprendendo dentro da escola. Você é um entrevistador, então você está participando de uma disciplina eletiva que está treinando você para o mercado de trabalho lá fora. Quando você for o entrevistado, você vai saber se portar, porque você entrevistou várias pessoas aqui dentro, né? Então, é isso que os alunos precisam entender. Tudo aqui dentro é voltado para o aprendizado do aluno. E uma vez que o aluno entender que a nossa função, o nosso trabalho é para ajudá-lo, ele vai longe. Então, é isso. Espero que o senhor tenha gostado do episódio. Gostei da surpresa, né? Bom, a gente vai terminar para trazer uma função mais vezes aqui, até para encerrar, né, o final do semestre. Mas também a gente quer agradecer em nome de todos os alunos, em nome do CubaCast, por obrigado por fazer seguir essa profissão, ser a diretora, direcionar essa escola, zelar por ela, porque a gente não sabe a imensidão, mas também a gente talvez tenha uma noção de o quão difícil deve ser, né? Quando deve ser corrida, tanto fora da escola, quanto dentro aqui também, né? Então a gente só quer agradecer mesmo por a escola ser boa, tá mudando a escola, né? Também, e também por toda a atenção que você dá para os alunos e tudo mais, para a gente realmente, o que a senhora falou, ser alguém do bem e ver que a gente se formou, certo? Então, esse aí foi mais um episódio do CubaCast, certo? Aguarde o próximo episódio aí, deixa o like, compartilha, se inscreve e tchau!